Ex-governador do Paraná, Beto Richa, volta a ser preso em Curitiba. A prisão decretada é preventiva, portanto, ele deve ficar preso por tempo indeterminado. Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em visita à Justiça Mineira. O objetivo da visita é promover o diálogo com os magistrados e conhecer as necessidades da justiça em cada estado. Enchentes. Quem paga o prejuízo das chuvas? Em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, um barranco desmoronou atingindo uma casa. 4 pessoas da mesma família morreram. E os direitos e deveres trabalhistas nas embaixadas. Brasileiros que trabalham em embaixadas no Brasil estão submetidos às regras da CLT. Olá, boa tarde. Polícia de São Paulo apreendeu nessa manhã o 3º jovem que estaria envolvido no planejamento do ataque ao Colégio Raul Brasil, em Suzano, na semana passada. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Evne, esse é o mesmo adolescente que já tinha sido ouvido pela polícia um dia depois do ataque à escola? Boa tarde. Este mesmo, Cadu, boa tarde. Bom, o garoto se apresentou na quinta-feira passada na delegacia, prestou depoimento e negou qualquer envolvimento com o ataque. Por isso, ele foi liberado pela Vara da Infância e da Juventude. Só que agora, um laudo da perícia apontou uma troca de mensagens entre ele e os assassinos, o que motivou esta decisão judicial. O adolescente deve ficar internado por 45 dias, que podem ser prorrogados, dependendo do laudo, do resultado do laudo de sanidade. Cadu. Obrigado, Evne. Evne Araújo, ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, voltou a ser preso em Curitiba. Ele é um dos alvos da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de dinheiro na construção de diversas escolas estaduais. Beto Richa é investigado pelo crime de corrupção. De acordo com o Ministério Público do Paraná, Beto Richa seria o principal beneficiado com o esquema de recebimento de propinas pagas pelas empresas responsáveis pela execução das obras nas escolas estaduais. Segundo as investigações, os recursos teriam sido usados na campanha eleitoral do ex-governador. A prisão decretada é preventiva, portanto, ele deve ficar preso por tempo indeterminado. Essa é a 3ª vez que o ex-governador é preso. A última vez foi em janeiro, na 58ª fase da Operação Lava Jato, que apurou a concessão de rodovias do Paraná. Em 2018, Richa já tinha sido preso na Operação Patrulha, que investiga o programa do governo estadual Patrulha do Campo, que faz manutenção das estradas rurais. Além do ex-governador, foram presos o ex-secretário especial de Cerimonial e Relações Exteriores do Paraná, Ezequias Moreira, e o empresário Jorge Aterino, tido como operador financeiro de Richa. A Polícia Federal deflagrou hoje em São Paulo a Operação Emissário para desarticular quadrilha especializada no roubo a agências dos Correios. As informações com Carolina Chaves. Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A investigação começou após a prisão de alguns integrantes da quadrilha durante um roubo a uma agência dos Correios em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Com a prisão, foi possível identificar os outros criminosos e entender como a quadrilha agia. De acordo com as investigações, o roubo pode ter causado um prejuízo de mais de R$100 mil. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação E-Commerce 2 para desarticular uma organização criminosa que causou prejuízo de 12 milhões de reais ao clonar cartões de crédito e fraudar boletos bancários para a compra de produtos eletrônicos. São 22 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, sendo cumpridos em Brasília, São Sebastião e Guará, no Distrito Federal, além de Goiânia, Aparecida de Goiás, Hortolândia e Anápolis. O grupo usava páginas de compras virtuais para praticar os crimes. Os envolvidos vão responder por estelionato, lavagem de dinheiro, receptação e organização criminosa. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, está em Minas Gerais. Na manhã de hoje, ele esteve no Tribunal Regional do Trabalho, em Belo Horizonte. O objetivo da visita é promover o diálogo com os magistrados e conhecer as necessidades da justiça em cada estado.
Além disso, aumentar a integração do Poder Judiciário. Hoje, o ministro Dias Toffoli passa o dia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais cedo, ele foi recebido pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Marcos Moura, e outros membros da Justiça Trabalhista. Para nós, é uma alegria poder visitar o Tribunal Regional do Trabalho e estarmos aqui com o seu presidente, com seus desembargadores, reafirmando o nosso apoio à Justiça do Trabalho. E na noite desta segunda-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, defendeu a independência da magistratura durante o seminário de macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal. O evento foi realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil em Belo Horizonte e contou ainda com a presença do presidente do STJ, João Otávio de Noronha. E o Tribunal Superior Eleitoral tem mais de 30 processos previstos na pauta do plenário desta terça-feira. Entre eles, recursos dos prefeitos das cidades paulistas de Floreal e Casa Branca. A sessão começa às 7 da noite. Entre os processos previstos para a sessão desta terça-feira está um recurso de Marco César de Paiva Aga, prefeito da cidade de Casa Branca, em São Paulo. Ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral Paulista por utilizar recursos próprios de forma irregular durante a campanha. Essa ação está com pedido de vista para o ministro Edson Fachin. O plenário também deve seguir o julgamento de um recurso de José Manuel de Castilho, prefeito da cidade paulista de Floreal. O TRE de São Paulo cassou o mandato de José Manuel por entender que houve entrega de próteses dentárias em troca de votos. Esse processo está com pedido de vista para a ministra Rosa Weber. A pauta pode ser alterada até 1 hora antes da sessão plenária, que é transmitida ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E veja a seguir, vamos falar das fortes chuvas em São Paulo e os prejuízos para a população. Na Zona Leste foram registrados alagamentos em condomínios. Em um estacionamento, a enxurrada arrastou veículos para o lado de fora. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de 18 investigações autônomas envolvendo deputados federais e senadores do MDB, do PT e do PROS. Eles são suspeitos de envolvimento em um dos esquemas de pagamento e propina de propina da Petrobras. As irregularidades são investigadas pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A Procuradora-Geral pede ainda o desmembramento de parte dos processos e envio ao juízo competente dos documentos relacionados a pessoas sem o chamado foro privilegiado. E a Procuradora-Geral da República recebeu lideranças e representantes dos indígenas Waimiri Atroari para discutir a construção do linhão de Tucuruí. Com a obra, a linha de energia elétrica vai passar por dentro do território indígena. Até agora, eles não foram consultados pelo governo federal. Os indígenas Waimiri Atroari pediram a ajuda da Procuradora-Geral da República para que o governo federal respeite os procedimentos sobre como esse povo deve ser consultado antes da aprovação de qualquer projeto que tenha impacto sobre as suas terras ou que afete seus direitos. Hoje nós estamos no século XXI, a gente quer ser ouvido, a gente quer o bem, quer dialogar com o governo, quer pensar melhor para não prejudicar mais a nossa vida. Porque ali, se for passar na mar, vai matar muita gente. Não é isso que pode acontecer agora. Raquel Dodge disse que o Ministério Público vai apoiar a questão indígena e os parabenizou pela história que construíram. E o Conselho Nacional de Justiça divulgou que o número de demandas judiciais relacionadas à saúde aumentou 130% em 10 anos. O estudo revela ainda que, nesse mesmo período, o número total de processos judiciais cresceu 50%. O levantamento foi divulgado ontem durante a 3ª Jornada de Direito da Saúde em São Paulo. Você confere a reportagem completa deste assunto às 18h30 no Jornal da Justiça, 2ª edição. O início de ano é marcado por aumento no número de casos de dengue no Brasil. A quantidade dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Isso só reforça a necessidade de intensificar os cuidados para prevenir a doença. O Ministério da Saúde afirma que os casos prováveis registrados nos 2 primeiros meses do ano são mais que o dobro do mesmo período de 2018.
O número passou de 21.992 para 54.777, um aumento de 149%. A maior quantidade de ocorrências foi no Sudeste, seguido do Centro-Oeste e Norte. Os últimos dados relacionados à dengue no Distrito Federal foram divulgados nesta segunda-feira. De janeiro a março deste ano, já são 4 mortes e quase 3 mil casos prováveis. E a Secretaria de Saúde considera a situação ainda mais preocupante porque aumentou a quantidade de pacientes com sorotipo 2 da doença. O que é importante é que as pessoas elas não fiquem em casa passando mal, que elas procurem as unidades de saúde, para terem o manejo adequado do seu quadro clínico. As ações para prevenir a doença transmitida pelo Aedes aegypti incluem evitar água parada e manter os ambientes limpos. Inclusive, algumas localidades contam com legislações para garantir a limpeza de lugares públicos. No Distrito Federal, por exemplo, tem uma lei de 2016 que multa quem sujar a rua, com direito à fiscalização e tudo para penalizar o infrator com advertência e multa. Limpeza. Esta é a palavra-chave na casa do Rodolfo. Os cuidados são redobrados com as plantas e com a única água parada na residência, a da piscina. A esposa e o cunhado já tiveram dengue e ele foi picado 2 vezes pelo mosquito. Rodolfo sabe como ninguém que com dengue não se brinca. Fiquei de cama, tive febre intensa, com tremores. Entretanto, eu achei diferente dos sintomas da primeira vez que eu fui acometido pela dengue. Foi diferente, tanto que eu achei que não fosse nem dengue, que fosse zika, pela dor muscular que eu estava tendo, no corporal, Tive na primeira vez, mas ela foi mais clássica na primeira vez, com dor nos olhos, uma dor de cabeça intensa. Dessa vez eu não tive essa dor de cabeça como manifestado na primeira vez. Fenômenos naturais e direito. Os temporais de verão têm castigado a cidade de São Paulo e grande região. As fortes chuvas dos últimos dias em São Paulo deixaram toda a cidade em estado de atenção. Vários bairros ficaram alagados. Na Zona Sul, a força da água arrastou este carro para dentro de um córrego. Horas depois, os bombeiros localizaram o veículo. Por sorte, não havia ninguém dentro. Na Zona Leste, foram registrados alagamentos em condomínios. Em um estacionamento, a enxurrada arrastou veículos para o lado de fora. Em outro ponto da cidade, pessoas tiveram de ser resgatadas de helicóptero. Já em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, um barranco desmoronou atingindo uma casa. 4 pessoas da mesma família morreram. Para os próximos dias, a previsão é de mais pancadas de chuvas nos finais de tarde. E para falar sobre os prejuízos causados pelas enchentes, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Humberto Valim, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença mais uma vez, como sempre, enriquecendo nossos debates aqui na TV Justiça sobre esses temas. Muito boa tarde. Doutor, um ponto que sempre surge, aliás, não é apenas com relação a São Paulo, a matéria foi bem ilustrativa com relação a São Paulo, mas é um fenômeno que está atingindo todo o país e, aliás, vários lugares do mundo, o clima parece que enlouqueceu realmente. Embora essa questão das enchentes, já existe um histórico de pelo menos 100 anos, particularmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Quando falasse nisso, normalmente pensamos, além da questão das vidas, na questão do ponto de vista do direito, seguros. Como é que é a previsão securitária em relação a esse problema? Olha, o seguro, ele cobre, em regra, todos estes eventos. É uma apólice compreensiva, ou seja, aquela apólice total, completa. O consumidor deve verificar na sua apólice esse detalhe que é importante. No caso da previsão, infelizmente, as enchentes são realmente... Existe uma matéria chamada hidrologia que estuda esse comportamento das águas durante séculos. É perfeitamente possível prever e remediar muitos desses problemas existentes. Eu já vou voltar nessa questão da possibilidade de previsão, mas eu gostaria de insistir ainda em relação à questão do seguro, porque eu me lembro no primeiro apartamento, financiei ainda na juventude, que vinha no sistema de financiamento uma cláusula muito específica que dizia que o seguro não se responsabilizava pela eventualidade de terremotos, furacões, uma coisa assim, até meio assustadora, mas como assim? Existe um ponto específico com relação a isso e que não é o que acontece no caso dessas enchentes.
Exatamente. Em regra, o que vale é o que está na apólice. A maioria das apólices atuais, seja de veículos, seja de financiamentos imobiliários, consta que ventanias, enchentes, todos são cobertos. Eventualmente, algumas exclusões realmente existem, deve ficar atento, como terremoto, furacões, o que é muito raro em nosso país. A questão da previsibilidade desses fenômenos climáticos. O Estado ele pode ser instado a pagar uma indenização, visto que é um longo histórico de previsibilidade e o fenômeno se repete, não apenas o climático, mas também das própria estrutura viária, de esgotos, e acaba se repetindo aquele mesmo problema muitas vezes no mesmo local? Sim, o Estado é responsável. Você, consumidor, que eventualmente teve a sua casa inundada, o seu carro submerso e não tem seguro, nesse caso, cabe sim uma ação contra a prefeitura, contra a empresa que administra, eventualmente, uma concessionária de água, águas pluviais. Estes casos, onde ano a ano se repetem, a prefeitura, o município tem a responsabilidade e deve indenizar sim todos os danos causados, sejam materiais e até morais. Todos amam árvores nas grandes cidades, mas elas têm de ser cuidadas de maneira a que, em caso de temporal, aquilo não se transforme até mesmo em um instrumento que pode causar a morte. No caso de quedas de árvores sobre veículos e dano à vida, o que acontece? O seguro cobre, eventualmente, telhas voando sobre o carro, frutas e até árvores. Não havendo o seguro, essa árvore, se constatado que ela deveria ter sido podada por estar doente, por estar velha, e a administração, a prefeitura não fez, aí sim, esta prefeitura, este município deve arcar com todos esses prejuízos, porque cabia a eles zelar pelos parques e jardins da cidade. Como se reivindica esses direitos? Inicialmente, contate a seguradora. Importante você fotografar, eventualmente não tendo seguro. Importante, você não é um Moisés que atravessa rios. Num enchente, pare o veículo. Observou que o nível da água já chegou no pneu, afaste do veículo, deixe o veículo. Ao tentar cruzar uma rua alagada, eventualmente a seguradora pode até se recusar a indenizar este consumidor. Por quê? Porque ele agravou o risco, eventualmente andou com o motor embaixo d'água, ao calço hidráulico, enfim. O consumidor, neste caso, apenas tem que chamar a seguradora, fotografar e não trafegar com o veículo em situações de risco. Doutor, que pensa que é Moisés, então, numa situação de enchente, e esse não tem seguro garantido? Não tem seguro. Agora, doutor, os fatos causados pelas chuvas a imóveis com financiamento podem ser cobertos, voltamos àquela questão inicial, pelo seguro habitacional? Sim, em regra, os novos seguros, os últimos 20 anos, todos constam em caso de desabamento, em caso de enchente. Importante, o seu imóvel, não tendo seguro, mas se ele tem um habites, está regular e sofreu um dano deste, a prefeitura é responsável. Se vocês têm o habites, paga o IPTU, aquele município deve zelar pela drenagem da água, eventualmente, que não faz no seu bairro. Doutor Rolim, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco aqui e vamos falar mais sobre o direito do consumidor aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado. Obrigado. E no próximo bloco, o que diz a lei trabalhista para quem trabalha em embaixadas no Brasil. Os contratos de trabalho celebrados entre embaixadas e trabalhadores brasileiros para trabalharem no Brasil são submetidos à legislação trabalhista brasileira. O auxiliar de câmera de uma empresa de comunicação demitido por justa causa não tem direito ao 13º salário proporcional. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, o empregado alegou que foi demitido depois de entrar com ação contra a empresa na Justiça do Trabalho, alegando acúmulo de funções. O auxiliar contou ainda que, ao saber da ação na Justiça, a chefia passou a alterar os turnos dele sem aviso, além de ignorar a presença dele e de chamá-lo de mau caráter. Em defesa, a empresa alegou que o empregado foi demitido por justa causa por mau procedimento. Segundo o relato, o empregado faltou ao trabalho 2 dias seguidos sem apresentar justificativa e, ao ser advertido, ofendeu o supervisor com palavrões e ameaças. Apesar de a versão da empresa ter sido confirmada por testemunhas e por boletim de ocorrência, o TRT reformou a sentença e condenou a empregadora ao pagamento do 13º salário proporcional ao empregado.
A decisão foi fundamentada em súmula do regional, que orienta que a justa causa não afasta o direito ao pagamento da parcela. No julgamento do caso no TST, o relator na 4ª turma, ministro Ives Gandra Martins Filho, observou que o artigo 3º da Lei 4.090 de 1962, que instituiu a gratificação natalina, estabelece o pagamento da parcela na hipótese de rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, o que não foi o caso. Dessa forma, a 4ª turma, por unanimidade, entendeu que o auxiliar não deve receber o pagamento do benefício. Superior Tribunal de Justiça entende que auxílio-doença não pode ser penhorado quando viola a dignidade do devedor. A 4ª turma considerou que não pode haver penhora do benefício previdenciário de auxílio-doença para pagamento de dívida à pessoa jurídica quando a medida violar o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor, com base em princípios constitucionais. No caso analisado pelos ministros, um homem comprou diversos produtos de uma companhia de bebidas e não pagou. A empresa entrou com ação de execução e o juiz de primeiro grau determinou que 30% do auxílio-doença que o devedor recebe do INSS fosse penhorado. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o homem recorreu ao STJ, alegando que a penhora atingiria os rendimentos mensais e que o dano seria maior por se tratar de auxílio-doença. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ter algumas exceções, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, e que para isso é preciso levar em conta se a verba é alimentar ou não, e também observar o critério estabelecido pelo legislador. Esse advogado explica o que é considerado para esse tipo de flexibilização da lei. O juiz ele vai analisar se aquela situação que está sendo discutida no processo vai se aplicar especificamente à lei que restringe a penhora ou vai se aplicar um outro princípio maior do que essa lei. O que é mais importante é a questão do direito à vida, a dignidade da pessoa humana ou a solvência de uma dívida. Então, o judiciário pode sim flexibilizar o que está na letra da lei, porque ele vai analisar o fato em si. E dentro desse fato em si, pode ser que outros princípios, outras situações advenham daí dessa situação e verifique qual que é a mais importante. O relator destacou que há jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de haver essa possibilidade, em qualquer circunstância deve ser preservado um percentual que garanta a dignidade do devedor e sua família. Nesse caso, se houvesse o desconto de 30%, o homem receberia uma verba mensal de R$ 622, o que, segundo os ministros, comprometeria a subsistência da família, considerando também os possíveis gastos com tratamentos médicos do devedor. Assim, de forma unânime, a 4ª turma reconheceu a impenhorabilidade absoluta do auxílio-doença. Brasileiros que trabalham em embaixadas no Brasil devem ser submetidos à consolidação das leis do trabalho, a CLT. Mas algumas vezes esse direito não é respeitado e o caso vai parar na justiça. Walter trabalhou por 5 anos como vigia numa embaixada aqui no Brasil. Ele fala que teve vários direitos violados e levou o caso à justiça. Ele teve o vínculo e direitos trabalhistas com a embaixada reconhecidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e aguarda o cumprimento da decisão. A carteira não era assinada, era um contrato. Eles davam um valor X. Então, eu gastava mais, porque eu fazia o sentido contrário dos ônibus. Os ônibus vêm de manhã cedo da Planaltina, eu estava indo para a Planaltina, eu pagava 2 ônibus. Na questão do vale alimentício, era junto com aquele salário fixo. Então eu não comia. Muitas vezes eu pedia, estava com R$2, pedia para aquele pessoal que faz caminhada no Lago Sul. Muita gente cansou de comprar pão para mim, R$2 de pão, eu me alimentava de pão. Não tinha guarita, eu ficava ao relento. E quando eu ia reclamar sobre alimentação, um dia eu ouvi a piadinha, tem manga aí. O presidente do sindicato que representa os trabalhadores brasileiros em embaixadas, consulados e organismos internacionais no Brasil diz que esse tipo de violação é muito comum, porque alguns empregadores justificam que deve ser aplicada a legislação do país da embaixada e não a de onde está instalada, nesse caso, o Brasil. Sempre houve denúncia. Infelizmente, nem todos denunciam o que deveria denunciar. A maioria dos trabalhadores
não comparece ao sindicato com medo também de perder seu emprego. Este advogado explica que, apesar de a embaixada ser território estrangeiro, não há dúvida de que devem ser aplicadas as normas legais brasileiras, porque é onde as embaixadas estão situadas. A jurisprudência em relação a este aspecto já é pacífica, no sentido de que os contratos de trabalho celebrados entre embaixadas e trabalhadores brasileiros para trabalharem no Brasil são submetidos à legislação trabalhista brasileira. Diante dessa confusão de qual direito aplicar na relação trabalhista, se o internacional ou o brasileiro, é que o trabalhador se vê numa situação difícil na hora de requerer seus direitos na justiça. É que a imunidade jurisdicional e a impenhorabilidade de bens de embaixadas e organismos internacionais dificultam o trabalhador de receber indenização, mesmo depois de ter esse direito reconhecido pela justiça brasileira. Esse é um grande problema, é o famoso ganha, mas não leva, né? O processo ele transita em julgado e quando a gente inicia a fase de execução, se iniciam os entraves. Por quê? Os organismos internacionais, as embaixadas, gozam de imunidade de jurisdição, que, para o caso das embaixadas, a Justiça do Trabalho já tem relativizado essa imunidade, no sentido de permitir a penhora de bens que não necessariamente se destinam à execução das atividades da embaixada propriamente dita. É o caso de obras de artes, veículos eventualmente que não são utilizados pelo embaixador. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente tarde para você e até amanhã.